Boa noite, amada igreja do Senhor. É mais uma vez uma honra estarmos aqui reunidos no nome do Senhor para falarmos, para ouvirmos da sua palavra, entoarmos louvores, entender seus mistérios, as suas maravilhas que ele nos traz através da Bíblia, através da palavra de Deus. A Jucade me fez um convite esse mês para pregar sobre um assunto extremamente complexo, mas eu creio que Deus vai fazer a vontade dele aqui, e com a oração dos irmãos aqui para abençoar o pregador, a gente vai conseguir transmitir aquilo que Deus colocou em meu coração, e eu tenho certeza que nós seremos fortalecidos, e Deus vai nos dar aqui armas espirituais, armas para utilizarmos em nossas vidas, em nossa caminhada, e daqui em diante a gente pode precisar, e é a hora que você vai desembainhar essa arma espiritual para usar. E eu tenho certeza que esse sentimento, esse assunto que nós vamos abordar, dando continuidade naquilo que a Jucade propôs para esse mês, guiada por Deus para isso, a gente vai falar sobre arrebatamento. E o assunto arrebatamento, ele é matéria doutrinária, ele é matéria escatológica, e por isso ele é extremamente complexo e cheio de nuances, mas que a gente é muito bem doutrinado aqui, graças a Deus. Eu consultei o pastor em algumas dúvidas, em algumas situações, a gente foi muito bem auxiliado. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre esse assunto foi em novembro de 2013, num evento que a gente tinha, que a gente teve, que fazia muito bem feito, que era o Congresso de Escatologia, né? Então, eu recém-convertido ali, quando comecei a ouvir sobre esse assunto, me atirou muito a mente, abriu muito a minha cabeça, os meus olhos, para tentar entender como é que seria esse processo, e ainda com uma mente um pouquinho natural ainda, eu não consegui imaginar, compreender perfeitamente o que é o arrebatamento, como é que isso vai acontecer. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus hoje ela nos vai dar uma certeza e uma convicção muito clara do que é isso e qual é o nosso papel em relação a esse acontecimento. Porque queira você queira, quer você queira, quer não, quer o mundo queira, quer não, quer qualquer pessoa queira ou não, não é uma questão de querer ou não querer. Isto é bíblico, é uma profecia, isto vai acontecer. E se isso vai acontecer, o que nós temos que fazer, né? Então, é diante desse sentimento que Deus me posicionou e me preparou para estar aqui hoje para falar com a igreja sobre isso. Antes de iniciar a palavra, eu peço a gentileza da oração do meu pastor. Te bendizemos, Altíssimo Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de uma vez mais estarmos aqui reunidos, congregados em mais um culto da Jucade, e desta feita, Pai, já congregados, tivemos os 5 minutos de oração, uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora com certeza, Pai, capacita-nos, unge-nos, para que juntos possamos, Pai, estar aptos a ouvir a palavra que já colocaste no coração do teu servo, o ministro Yuri Oliveira, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E nós somos aptos a discernir e a recepcionar essa palavra como vinda do teu trono. Em nome de Jesus, amém. Amém. Também saudar os irmãos que estão assistindo pela internet, os visitantes que estão conosco, e quem vai assistir isso depois também. Então, a gente já abordou aqui qual é o tema, né? Vai ser sobre arrebatamento. E o significado de arrebatamento, acho que a gente já falou aqui algumas vezes, do pastor, o Luciano, missionária, pastora, geralmente essas pessoas que pregam sobre esses assuntos escatológicos, já abordaram que a tradução literal é retirar repentinamente de um lugar, né? Então, acho que isso é claro para todo mundo, a gente não precisa massificar isso daqui. Mas, mais do que isto, eu acho que o arrebatamento na vida de todo cristão, ele é uma ardente expectativa. Ele é um sentimento que nutre e que muitas vezes aquece o nosso coração. Em momentos de tristeza, em momentos de debilidade, em momentos de fraqueza, esse sentimento, essa palavra arrebatamento, ela vem e aquece o nosso coração, ela vem e aquece a nossa mente. Isso é muito positivo, isso é muito bom.
O arrebatamento ele não pode sair da nossa mente. O arrebatamento ele não pode ser um assunto deixado para trás. O arrebatamento não pode, como em muitos lugares acontece, ser colocado como assunto secundário ou terciário. Pelo contrário, o arrebatamento é um oxigênio que cada vez mais movimenta a igreja. E a gente precisa entender que isso é uma ferramenta, que isso é um acontecimento que vai existir, que vai acontecer. Então, quando acontecer isso, Deus quer encontrar uma igreja preparada. E ele vai, eu tenho certeza que muitos daqui já ouviram isso várias vezes, e isso é muito bom, porque você está doutrinado, você está preparado para este acontecimento. O arrebatamento vai acontecer, como a gente citou ainda há pouco. Então, mais do que retirar de um lugar repentinamente, o arrebatamento é uma expectativa ardente no coração do crente, é uma esperança, e muitas vezes é uma convicção de um novo momento, é uma certeza de uma nova vida, é uma certeza de uma nova terra, de um novo céu, de um novo governo, de uma nova história para todos nós. E eu tenho certeza que isso permeia o nosso coração. Então o arrebatamento é um sentimento muito legal, é muito importante nutrirmos esse sentimento e essa expectativa de sermos arrebatados, porque essa é a promessa de Deus. Mas, já que nós nutrimos isso, mais do que nutrimos, né? Nós anelamos por esse momento, nós aguardamos ansiosamente para que isso aconteça. Já que nós fazemos isso, é importante a gente embasar teoricamente e biblicamente esse sentimento, porque nós não somos crentes que vão com o vento ou por qualquer tipo de coisa. Nós, como foi citado aqui recente, os crentes de Bereia, aqueles que analisam a palavra, analisam a Bíblia e têm ela como fundamento. Então é importante entender quais são os fundamentos que a Bíblia dá sobre o arrebatamento, e a gente vai falar sobre isso agora. A igreja pode abrir João capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. A Kézia vai ler para a gente e nós vamos acompanhar. João 14, do versículo 1 ao versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Tremenda ministração de Jesus aqui falando com os discípulos e falando com as pessoas que estavam ali próximo dele. Ele sentindo que as pessoas estavam um pouco aflitas e um pouco preocupadas, os discípulos também, a respeito da missão de Jesus, a respeito do fato de Jesus ter que ser assunto aos céus. Então, o que Jesus fala, a gente pode trazer para as nossas vidas hoje. Primeiro, ele fala: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não caiam em desesperança. Porque maldito é o homem que tem a sua esperança limitada a esse período terreno que nós temos aqui na Terra. Maldito é o homem que acredita que simplesmente os 70, 80, 90 anos, 100 anos de vida, para quem viver um pouquinho mais, é tudo. Porque isso aqui não é tudo. O que nós estamos vivendo, aquilo que nós vamos viver, alguns já viveram mais, outros viveram menos, mas aquilo que nós vivemos aqui nessa terra é simplesmente uma pequena parte de tudo aquilo que está preparado para mim e para você. Então Jesus, ele traz esse sentimento para os discípulos, para aquele momento, falou assim: não se turbem o vosso coração, não deixem o coração de vocês preocupados, não desanimem, não joguem a peteca, não deixem a fé de vocês esmorecer, porque, aí ele justifica, credes em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Existe lugar para todos aqueles que creem, existe um lugar para todos aqueles que não deixam a sua fé esmorecer, existe um lugar preparado para mim e para você, que aguardamos ansiosamente para encontrar com Deus. E ele continua falando: se assim não fora, eu vos teria dito, ou seja, ele não está nutrindo uma falsa esperança. Jesus não é um falso profeta para nutrir uma esperança de algo que não vai acontecer. Então ele afirma, baseado na sua palavra e na sua autoridade, se assim não fora, ou seja, se não tivesse isso, Jesus falaria claramente para mim e para você: se assim não fora, eu teria dito a vocês: olha, não tem nenhuma casa, a vida de vocês vai ser essa, vocês vão ter 80, 90 anos, aí 100 anos, para sobreviver e para passar esse aperto aí na terra. E depois disso a gente resolve. Mas não, ele não fez isso, ele está falando que se assim não fosse, ele teria nos avisado. Mas ele continua: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejai vós
também. Então Jesus, baseado na sua autoridade, na sua palavra, ele nos garante que existe algo preparado para mim e para você. Então essa é uma fé, é uma esperança embasada. A Bíblia está nos dizendo isso. Você acabou de ler João 14, do versículo 1 ao versículo 3, que existe um lugar preparado para mim e para você. E existe um momento que isso vai acontecer. Nós podemos corroborar com isso. Você não precisa abrir agora, eu vou ler para vocês. Atos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Assim diz a palavra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, ali foi transmitida uma mensagem que ali as pessoas estavam observando Jesus sendo elevado, sendo assunto aos céus, e ficando um pouco estatalados ali, parados, observando, como se fosse o fim de tudo. Mas ele fala, assim como ele subiu, prestem atenção, fiquem tranquilos, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então é uma outra garantia que nós temos, que Jesus virá, como eles viram Jesus subir. Nós veremos, nós sentiremos, nós presenciaremos Jesus vindo nos buscar. Então, isso é um outro ponto interessante. E para reforçar, nós vamos ler 1 Coríntios 15, de 51 a 52. Olha só que coisa interessante, um texto bastante conhecido da igreja. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados nós seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então esse é um mistério. Nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados pela glória de Deus. Então eu estou embasando a sua crença sobre o arrebatamento. Nós pegamos um texto em que fala que Jesus vai preparar moradas. Nós pegamos um outro texto que fala que assim como ele foi assunto aos céus, ele também voltará e virá nos buscar. Agora nós colocamos um texto de Coríntios que fala que nem todos nós dormiremos e que isso é um mistério, mas que nós seremos transformados. E aí, 1 Tessalonicenses 4,17 diz algo interessante. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, a sua fé, a sua expectativa pelo arrebatamento, a sua, em alguns momentos, ânsia pelo arrebatamento, esse sentimento que nutre o nosso coração sobre o arrebatamento, não é um sentimento vão, não é infundado, ele não é baseado em uma falsa profecia, ele não é baseado em um achismo, ele não é baseado em uma ideologia, ele é fundamentado pela santa palavra de Deus, pelas palavras de Jesus e pelas promessas que existem para mim e para você. Então, não tenha receio de nutrir esse sentimento, não tenha vergonha de falar sobre esse sentimento, não tenha vergonha de falar sobre esse assunto, porque isso é uma promessa de Deus e isso vai acontecer. Então, o que em Tessalonicenses ele usa? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso aqui, irmão, quer dizer que em algum momento da nossa caminhada nós podemos fraquejar, nós podemos vacilar, nós podemos até andar um pouquinho para baixo. Mas o nosso dever aqui como irmãos, nós pregamos sobre unidade, nós pregamos sobre integridade nesse final de semana. Então, nós como igreja, como irmãos, nós temos que consolar uns aos outros, transmitindo essas palavras. Continua a sua caminhada, que o arrebatamento está próximo. Continua a sua caminhada, porque o arrebatamento vai acontecer. Continua a sua trajetória, não desiste, não desanima, não cai. Vamos continuar, porque Jesus virá. Isso é uma promessa, isso é uma palavra, isso vai acontecer. Então nós devemos consolar uns aos outros. Que bom que a gente tem esse sentimento aqui. Que bom que eu e você concordamos que o arrebatamento vai acontecer. Infelizmente o mundo ainda, algumas pessoas, uma boa parte das pessoas, ainda não acredita nisso. Eu acho que isso é uma utopia. E muitas teorias a respeito disso acreditam
que os cristãos, para fugir dos problemas, para fugir das dificuldades, acreditam em algo utópico, para tentar fugir. É uma forma de evasão, uma forma de fuga dos problemas, mas pelo contrário, a nossa certeza é de que essa terra, de que esse momento, esse tempo vai passar. A nossa convicção está nos céus, a nossa esperança não se limita a um período de tempo aqui na terra. Então, nós temos essa certeza. Os benefícios são claros e todo ser humano com intelecto preservado, ele, se for perguntado se quer ser arrebatado, ele vai responder que sim. Se tiver o intelecto preservado, se não tiver já um pouco corrompido, pode ser que ele entenda que não, né? Mas, se existe essa certeza, para mim, para você, e existe, todos os que acreditam na Bíblia, acreditam que o arrebatamento vai acontecer. Isso é uma certeza no nosso coração, uma esperança no nosso coração. Mas então vem uma segunda pergunta: quando? E eu não sou bobo, eu não vou falar quando que isso aqui. Eu não vou nem terminar a pregação, o pastor vai subir aqui e vai falar. Infelizmente, muitos querem adivinhar isso, e uma coisa é muito clara: o que a Bíblia não diz, a gente não tem que dizer, a gente não tem que inventar. O que a Bíblia diz, a gente pode trazer aqui. Mas o que a Bíblia diz a respeito de quando? Primeiro, Mateus 25, versículo 13, o que a palavra diz? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ou seja, a Bíblia já fala, não sabeis o dia e nem a hora. Olha que interessante que isso é para a gente. Essa é uma forma de Deus nos trabalhar. É uma forma de Deus preparar um povo. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer adoradores motivados por interesses próprios. Ele não quer adoradores motivados por ilusões próprias. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Imagina que fácil seria se Jesus anunciasse que o arrebatamento aconteceria dia 25 de junho de 2023. Imagina que legal que seria que ele falasse isso. Olha, dia 25 de junho, está escrito na Bíblia que vai acontecer, dia 25 de junho do ano de 2023, que vai acontecer o arrebatamento. Dia 24, a igreja ia estar abarrotada de gente. Ia ter tanta gente postando que ama Jesus, que anseia pela sua vinda. Ia ter muita gente louvando. Imagina, ia ser uma paz. Ia ser a paz mundial. Imagina como seria a terra se tivesse um dia marcado para isso acontecer. Porém, desse filtro, quantos viriam simplesmente pelo medo de ir para o inferno? Ou de não ser arrebatado, né? A gente já está avançando ali nos temas que vai ter outros sábados aí para falar sobre outras coisas. E Deus não quer isso. Deus não quer que você deseje o arrebatamento pelo medo de ficar. Porque quem faz isso está nutrindo um sentimento ruim para tentar substituir um sentimento bom. O que Deus quer é que você deseje o arrebatamento pelo que vai acontecer com a sua vida com isso. Nós não temos que ter medo, não temos que nutrir o medo de ficar, porque isso já é um sinal ruim. Nós temos que nutrir a força, a vontade, a coragem, a espiritualidade de buscar a Deus e se aproximar cada vez mais para estarmos preparados para o arrebatamento. É esse sentimento que Deus quer despertar em nossos corações. Mas então, o que Mateus diz para nos trabalhar? E aqui Jesus fala sobre isso. Vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Maravilha! Deus é extremamente inteligente, porque se soubesse, muitos interesseiros e muitos falsos apareceriam para cultuar a Deus. E Deus quer adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essa é uma dinâmica que vai peneirar e peneira muitas pessoas. Você sabe que na nossa caminhada você conheceu e conhece muita gente que começou e hoje não está mais contigo. Hoje não está mais na caminhada com fé. Hoje não está mais centrado aqui na igreja. Hoje não está mais aqui no banco ouvindo a palavra, louvando alguma coisa do tipo. É uma peneira. A peneira do tempo, a peneira da paciência, a peneira da longanimidade, a peneira da sua continuidade, da sua perseverança, vai fazer com que você chegue até o final. Vai fazer com que você seja arrebatado.
que nós sejamos arrebatados. Então, em uma parábola, Jesus compara isso com o fato de alguém saber que horas virá um ladrão. Imagina, olha, vai passar um ladrão na tua casa. E aí você se prepara, porque vai passar tal hora, tal dia, em tal momento. É muito simples se preparar para isso, né? Ah, não, vou dar uma organizada aqui, vou trancar o ferrolho, eu vou deixar pendurado aqui uma armadilha para ele, uma lanterna, uma câmera, vou ligar para a polícia, vai estar tudo preparado para ele. Obviamente que você vai se preparar para não ser pego de surpresa. Porém, essa preparação, ela não é uma preparação genuína. Ela não é uma preparação que vem do seu coração, ela vem mais de fatores externos do que de fatores internos. Então, nós podemos enquadrar que essa é uma atitude óbvia, que expressa o senso de segurança, né? Aquele senso que todo ser humano tem de saber quando está em alguma situação de perigo, se preparar para isso. Então, seria muito fácil, seria muito cômodo para muitos saberem o dia e a hora. Mas que bom que não foi assim. Que bom que não é assim. O tipo de relacionamento que Deus espera para a gente, não um relacionamento de se preparar porque vai chegar amanhã. Eu vou me aproximar de Deus porque eu quero me aproximar de Deus. Eu vou estreitar o meu relacionamento com Deus porque eu preciso, eu quero estreitar o meu relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz, em Deuteronômio 10, de 12 a 13, algo interessante. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que eu hoje ordeno para o teu bem. Muito interessante isso. Então, o que Deus requer? Que você o ame de todo o teu coração, que você o ame de toda a tua alma, que você o ame de todo o teu entendimento, que você coloque e extraia da sua inteligência emocional, da sua inteligência espiritual, o desejo ardente por amar a Deus e o desejá-lo de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É isso que Deus quer de mim e de você. E é isso que nós estamos aqui preparando, afiando o nosso machado, afiando a nossa mente, afiando a nossa alma, afiando o nosso espírito para cada vez mais desejá-lo. Porém, Deus, para nos ajudar, Ele não falou o dia nem a hora, mas Ele nos dá, biblicamente, embasado biblicamente, alguns indícios de que o tempo está próximo ou de que o tempo está distante. Isso é claro para todos nós, né? Isso é um indício, é um indicador de que aquilo está próximo ou está distante. É como se a gente interpretasse, por exemplo, o carro, quando entra na reserva, ele está indicando que está próximo de acabar a sua gasolina. Ele não está dizendo que acabou a gasolina ali naquele momento, é que está próximo de acabar a sua gasolina. Então, esses indícios, eles apontam para o final dos tempos. Textos bastante conhecidos, nenhuma surpresa para nenhum de nós aqui. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele vai falar sobre um aspecto da humanidade. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ele está falando que isso aqui sobreviria a tempos difíceis nos últimos dias. E qual é a característica da humanidade? Ele descreveu aqui ainda há pouco. E é interessante que a gente associa isso, esse texto é muito batido, a gente fala muitas vezes aqui na igreja, mas se você analisar as características presentes nesses homens, são as características que descrevem a nossa geração. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. A gente percebe a questão da blasfêmia cada vez mais ganhando força. A blasfêmia de todos esses era que ficava um pouquinho mais escondida ali, mas você percebe cada vez mais a blasfêmia,
aparecendo e ganhando força. Nós percebemos e tivemos notícia, vocês, talvez alguns daqui viram, acompanharam, uma igreja nos Estados Unidos comemorando o Dia do Orgulho Gay. Imagina comemorar esse tipo de situação. Isso é uma blasfêmia. A gente está julgando as escrituras como trapo de imundícia. A blasfêmia acontecendo de forma grande. Desobediência aos pais. É uma geração que já ouviram esse termo? Nem trabalha, nem estuda. Só dá trabalho para o pai e para a mãe. E é extremamente desobediente. É extremamente arrogante. Ela não participa daquele sentimento de obediência aos pais. E aí, se a gente estende um pouquinho mais, se não obedece aos pais, vai obedecer aos mais velhos? Aí você percebe cada vez mais a arrogância no transporte público. Quantas vezes a gente já percebeu, já veio vídeos, mensagens de que antigamente era de praxe, né? Vinha uma pessoa mais velha, a gente se levantava para a pessoa sentar. Hoje isso é tão incomum acontecer algo do tipo. A gente percebe sobre desafeiçoados, irreverentes, implacáveis, cada vez mais caluniadores, transformando a mentira em uma arma potente no mundo dos negócios, a calúnia sendo levada ao extremo para ganhar benefício próprio. A gente está ouvindo e vendo pessoas sem domínio de si, cruéis, inimigas do bem. A gente está vendo pessoas traidoras, atrevidas, enfatuadas, amigos dos prazeres. Chama para ser amigo do prazer, você vai ver que a fila vai ser grande. Chama para ser amigo de Deus, a fila vai ser menor. Tendo forma de piedade, e aí você percebe que a turma do Paz e Amor, tendo forma de piedade, eles querem passar uma aparência de que nós amamos todos, nós queremos incluir todos. A igreja é segregadora, a igreja quer separar, a igreja quer acusar, a igreja quer fazer isso. Nós somos os que abraçam todos, nós somos os que incluem todos. Uma mentira deslavada, porque a pior tipo de exclusão é essa? Porque eles já condenam todos aqueles que são contrários à doutrina, todos aqueles que são contrários às pessoas. Você percebe que existe uma máfia, um conluio digital. Quando alguma marca está associada com alguém, a gente percebeu agora recentemente um jogador de vôlei, campeão olímpico, por ter se posicionado de uma forma, ele perdeu patrocínios, ele perdeu investimentos, ele foi afastado da seleção brasileira. Não porque ele estava jogando mal, porque estava jogando bem, mas porque ele deu uma opinião contrária a algo que essa tropa defende. Infelizmente, isso vai avançando cada vez mais. A gente fala e é avisado aqui há muito tempo, e eu ouvia isso. Eu voltei lá em novembro de 2013, no Congresso de Escatologia, lá no Manauara, ouvindo sobre isso, que isso avançaria, que isso cresceria. Ali parecia um pouco distante, mas hoje a gente está vendo na nossa porta isso acontecendo. Hoje a gente está vendo isso acontecer, e o pior, vai piorar. Cada vez mais a nossa opinião vai ser reprimida, cada vez mais a nossa opinião não vai poder ser expressada ou ser aceita. E, infelizmente, quem tiver necessidade de ser aceito, vai acabar ruindo, também vai acabar se afastando. Então a gente percebe que essa geração é uma geração que faz presença no nosso meio. Sobre a fé, Lucas 18, versículo 8, a palavra diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É um outro indício, um outro indicador de quando é que virá o Filho do Homem. Será que ele vai achar fé na terra? Será que a gente encontra fé na terra hoje? A gente percebe hoje alguns grandes movimentos. Um mais conhecido, por exemplo, Ucrânia e Rússia. É uma guerra que está acontecendo, né? Hoje, agora está acontecendo. É porque talvez não seja mais tão interessante fomentar através da mídia isso, mas está acontecendo. A gente tem outras guerras que a gente talvez não tenha tanto conhecimento, mas tem uma guerra civil na Etiópia acontecendo. A gente tem uma guerra no Iêmen acontecendo também, uma guerra civil. Não sei se vocês acompanharam que no Haiti chegaram a matar o presidente
E existem facções tentando dominar o país. Várias facções. Terra totalmente dividida. A Síria não parou, é porque também não tem mais tanta notícia, mas ainda tem. Existe uma quantidade grande de problemas insurgindo sobre a terra. Existe um problema financeiro, existe uma bolha financeira em que tudo aponta para aquilo que está preparado para o arrebatamento e aquilo que está preparado para o pós-arrebatamento. Então, tudo está acontecendo. Distanciamento de Deus, esfriamento da fé, nação se levantando, filhos desobedientes, inversão de valores está estampado em nossa face. O tempo está próximo. Isso não é segredo para nenhum de nós. Ah, Yuri, mas o dia e a hora? Não sei. A Bíblia está dizendo que ninguém sabe o dia nem a hora. Se alguém souber, não é da Bíblia. Então, não tem como falar isso aí, né? Mas, o que Deus quer fortalecer no nosso coração? Está próximo. Ah, Yuri, 1 ano? Não sei. 1 mês? Não sei. 2 anos? Não sei. Está próximo. E a gente tem que se preparar cada vez mais. Continuando. Depois disso, eu pensando, falei, beleza, eu já sei o que é arrebatamento. Eu sei que está próximo. Eu sei que já são os últimos tempos. O que eu devo fazer? O que nós devemos fazer? Eu comecei a pensar e lembrar de alguns detalhes e lembrei de 2 pontos. 2 acontecimentos apocalípticos. O óbvio para todo mundo falar nesse momento é se preparar, né? Óbvio. Ah, vai acontecer o arrebatamento, se prepara. Ok, isso é óbvio para todo mundo, eu não preciso repetir isso. Aguardar preparado o retorno de Jesus, ok. O homem espiritual busca se aproximar cada vez mais, vai estreitar seu relacionamento cada vez mais. Mas tem 2 ilustrações, tem 2 histórias que podem nos ajudar a ensejar esse sentimento. Noé e Ló. E nesses 2 momentos aconteceram, acabou, né? Aconteceram alguma coisa que acabou ali. A gente sabe das 2 histórias, uma foi com água, outra foi com fogo, cidade de Sodoma e Gomorra. Mas vamos lá, Noé. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 7, o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ou seja, o que a gente pode pegar do exemplo de Noé? Ele estava no momento em que havia muita perversidade, e Deus o instruiu divinamente para que ele preparasse uma arca. E qual é o sentimento disso? Fé. Noé não estava vendo, não era Manaus, né, que ele ia falar assim, olha, é só esperar novembro, dezembro aí que vai começar a chover. Não tinha essa convicção, não tinha como ele olhar no relógio dele se ia chover amanhã ou na semana que vem. Ele não estava vendo aquilo. E aquilo que foi prometido por Deus, instruído divinamente, é que o mundo se acabaria em água. E esse aqui é o detalhe. Ele acreditou piamente, ele acreditou e teve fé. Ele nutriu essa fé. Então, quando alguém falar para você sobre arrebatamento, não trate como algo, putz, será que vai? Ou, ok. Não, seja como Noé. Nutra a sua fé, fortaleça a sua fé, se prepare para que aconteça a qualquer momento e você esteja preparado. Um outro detalhe interessante na história de Noé é que ele batalhou arduamente para a construção da arca. Ele trabalhou para isso. Ou seja, não é no estalo de dedos que eu e você vamos estar super preparados para o arrebatamento, que nós vamos estar super íntimos e próximos de Jesus. Você também tem que trabalhar, você também tem que buscar, você também tem que exercitar para que isso aconteça. Ele também foi fundamental para a salvação da sua família. E aqui vale uma ressalva: a nossa família consanguínea e a nossa família espiritual. Tem pessoas, às vezes, que estão próximas da gente, passando por dificuldades. Você percebe que a pessoa está um pouco frágil, está cambaleando, está vacilando. Em vez de estender a mão, fortalecer o que está caído, fortalecer o que está cansado, chuta. Você está vendo? Não presta. Está vendo? Não faz isso, não faz aquilo. Está vendo? Não dá jeito isso aí. Olha só, eu que sou um exemplo de fé, está vendo? Eu estou aqui,
estou orando, estou levantando as mãos, estou louvando. Imagina se Noé visse isso na sua família e começasse a falar assim, tá bom, vai para a água e fica só ele. Não é isso que Deus quer. E a gente vai ler um texto daqui a pouco que fala exatamente sobre isso. Ajude os seus irmãos. Se você está bem, se você está na condição de estar bem, forte, firme, ajude. A palavra diz em Judas que alguns a gente vai salvar como se tirasse do fogo. E é isso que precisa despertar nossos corações cada vez mais. Ajudar uns aos outros. Na caminhada, sem julgamentos, sem apontamentos, porque é isso quem vai cuidar é Deus. Mas ajudando, auxiliando, trazendo para a presença de Deus. Ele também foi fundamental para salvar sua família, nós já falamos sobre isso. Ele foi achado pronto. Quando chegou o dia, não é que ele teve tempo de, olha, vou dar mais uma martelada aqui, eu vou ajustar isso aqui, para não vazar água ali. Ele estava pronto. Ele estava preparado. Irmãos, quando o arrebatamento acontecer, não tem outra opção. Você não pode estar meio preparado. Você não pode estar 70% preparado. Você não pode estar 80% separada. Você não pode estar 90% separado. Você não pode estar 99% preparado. Você tem que estar 100% preparado. Porque não existe 1%. Não existe 0,5%. Ah, mas olha, eu vou muito bem nessas áreas. Eu vou para a igreja, eu louvo, eu canto, eu oro, eu leio a Bíblia. Então, essas outras áreas aqui que eu minto, eu roubo, enfim, isso aqui é 1%. Não existe isso. Deus vem buscar quem está preparado. Assim foi com Noé, ele estava preparado. Quando chegou o dia, ele falou, pode arrochar, que eu já estou aqui, vamos para cima. E foi o que aconteceu. Esteja preparado. A arca estava pronta quando começou a chover. Infelizmente, tá? Ninguém tem alegria com isso. Tem gente que vai querer começar a preparar a arca quando a chuva já estiver caindo. Quando a chuva já tiver caído, já era. Aí você vai ter uma outra alternativa que, enfim, teve gente que até queria fazer isso, né? Tem uma outra alternativa que vai entrar talvez nos outros assuntos dos próximos sábados aí. Mas vamos lá. Outro exemplo que a gente falou foi de Ló. Ló nos ensina que é fundamental rompermos com o sistema. Imagina, Ló passou por uma situação, todos sabem da história, ele estava vivendo ali num conluio de problemas em Sodoma e Gomorra, que virou depois referência para coisas ruins, né? Sodoma e Gomorra, se você falar de Sodoma e Gomorra, é coisa ruim, né? Os sodomitas, tudo é ruim. Você fala assim, nossa, Sodoma e Gomorra é coisa ruim. Se alguém te chamar de Sodoma ou de Gomorra, saiba que está falando que você é ruim em alguma coisa. Então, Gênesis 19:17, a palavra de Deus diz, havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Interessante, eu peguei só esse texto. Romper com o sistema. Como eu acabei de falar, o sistema está avançando e está ganhando força, eles não são maioria, infelizmente, assim, essa minoria está ganhando uma força além do que é a força que eles têm, porém, isso faz parte dos processos do fim do mundo e tudo, e deixa isso acontecer, isso vai acontecer. Mas a gente precisa romper com isso, a gente não pode entrar nessa onda. Imagina, ter que comemorar dia do orgulho LGBT, tem várias letras agora, que eu nem lembro mais todas, QIA, não sei o que lá. Vou comemorar isso. Quer dizer que eu não posso discordar? Quer dizer que aconteceu nos esportes principalmente, transexuais, a mulher da natação estava ganhando tudo. E também a gente foi olhar a mulher tamanho, ela já era grande, era homem, né? Já era grande como homem quando foi competir, totalmente desproporcional. Não podemos concordar com isso. Então Ló entendeu esse sentimento, ele não podia concordar com o sistema, com tudo que estava acontecendo. E aí, tem uma palavra interessante, não olhe para trás. Yuri, quer dizer que a gente não vai mais dar ré? Quer dizer que a gente não vai mais olhar para trás quando alguém chamar? Não olhar para trás é no sentido de
não ficar buscando o seu passado, não ficar se lamentando pelo que você deixou para trás. Porque, infelizmente, tem um sentimento de alguns que se convertem, tipo assim, poxa, minha vida era mais divertida quando eu não vinha, quando eu não era cristão. Minha vida era mais alegre, ela era mais legal, ela tinha mais compromissos quando eu não era cristão. Porque depois que você vira cristão, você vira meio que o chato da turma, né? Já não é mais tão legal te chamar para os lugares. Mas você não deve olhar para trás, você não deve parar para ficar olhando para isso o resto da vida, você tem que continuar a sua caminhada. E também, às vezes as pessoas que caem, que pecam, que falham, o que Deus nos diz é não olhar para trás também, se você caiu, pecou. Se você passou por isso, irmão, passou. Deus lança fora. Ele não vai trazer juízo sobre a tua mente, sobre a tua cabeça. Não, pelo contrário. Se você passou, passou. Vida nova, vida que segue, continua. Um outro detalhe que ele fala, não pare em todas as campinas. Campinas seria como se fosse uma zona de conforto. Não pare na zona de conforto, porque o fogo pode te alcançar. Então tenha cuidado. Se você está no estágio de zona de conforto, e zona de conforto, irmãos, não é que a gente não deve, a gente tem que ter paz no Senhor, tem que ter a tranquilidade de estar na presença do Senhor, mas é de não cair no comodismo, de não vir adorar por adorar, de não vir para a igreja por vir, de não vir louvar por ouvir, mas de adorar em espírito e em verdade. Fugir para o monte. Nosso olhar deve ser para frente, visando os planos e projetos de Deus. Fugir para o monte, teoricamente, é lembrar de onde está o nosso socorro, de onde é o nosso refúgio. É Deus. Então, em momentos de dificuldade, em momentos de trevas, a gente tem que fugir para o monte, é sair, é continuar andando. E é lá que Deus nos espera para trazer refrigério. Então, com tudo isso, a gente entendeu o que é o arrebatamento, nós embasamos o que é o arrebatamento. Nós também trouxemos à tona aqui o assunto de quando, e entendemos que não tem dia nem hora, mas que Deus nos aponta alguns indicadores, Ele nos dá alguns indicadores de que está próximo de acontecer. E a gente deve nutrir esse sentimento. E para a gente terminar, eu trago o que deve ser o nosso sentimento de segurança e alegria para nos preparar para o arrebatamento. O primeiro texto é Malaquias 4, de 1 a 2. A palavra de Deus diz o seguinte: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade, eles serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Existe uma esperança para mim e para você. E para fechar, Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não retarda a sua promessa, como alguns julgam a demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, o sentimento que Deus quer de mim e de você, e Ele nos preparou essa noite para despertar esse sentimento, ou para aquecer, avivar esse sentimento, é que o arrebatamento é um sentimento genuíno do crente. Foi Ele quem colocou a eternidade em nossos corações. Esse não é um sentimento humano, não tenha vergonha de expressar o seu sentimento, o seu anseio pelo arrebatamento, isso faz parte da nossa caminhada.
Mas mais do que isto, o que Deus quer de mim e de você é que estejamos preparados para que quando isso acontecer, eu e você sejamos levados. Amém? Ministério de Louvor pode subir. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Quantos foram abençoados por essa palavra? Deus é Deus e toda a sua palavra será cumprida. Queira o homem, queira não, Deus é fiel à sua palavra. E essa é a nossa esperança. Esperança real que nos move, que nos leva a viver de uma maneira constante, fidedigna na presença do Senhor Jesus. E como o ministro Yuri disse, esse é o sentimento que Deus quer despertar em nós todos os dias da nossa vida, de modo que não falte o óleo na nossa candeia, de modo que nós não percamos a alegria, o gozo da salvação. Eu me examino, você se examina, e que naquele dia nós possamos ser surpreendidos de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que as palavras nos faltam. Como foi lido, nós correremos soltos como bezerros da estrebaria, igreja. Entenda a estrebaria como um lugar terreno, um lugar que não foi feito para a nossa morada eterna. A nossa morada eterna é nos céus. E seremos tirados da estrebaria. Estamos aqui de passagem. Isso não é novidade. Deus me recordou, o irmão falou do congresso lá no Manauara. E Deus me recordou do primeiro congresso de escatologia nesta igreja. Onde eu tive a oportunidade, junto a outros tantos que estão olhando aqui para mim, participamos do primeiro congresso de escatologia no Amazonas, e aquela mensagem floresceu, aquela mensagem aqueceu o nosso coração. E será que no inteirinho desse percurso, nesse trajeto de lá até aqui, será que essa palavra adormeceu? Será que essa palavra ficou ali no cantinho? Ou você julgou que está tardando? E Deus diz: vem, eu estou voltando. Eu quero avivar esta palavra no teu coração. Eu quero que isso floresça. Eu quero que isso aqueça o teu coração. E que você leve essa boa semente por onde você passar. Rodeados pela glória de Deus. Em um abrir e fechar de olhos, no instante, igreja, ao ressoar da última trombeta, oh Senhor, voaremos ao teu encontro. Se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Se eu pudesse imaginar o que eu iria ver face a face com você. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar, ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia, ou não vou poder
falar, se eu pudesse imaginar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, Ele é fiel. Se eu pudesse imaginar, no dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Se eu pudesse imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, estarei sem ti. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei a sua presença. Sim, eu sei. De joelhos vou ficar. Será que eu canto? Aleluia! Eu não vou poder falar. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, porque eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença. De joelhos vou ficar. Será que eu canto? Aleluia! Eu não vou poder falar. Se eu pudesse imaginar. Ai, irmãos, é só uma gota. O nosso raciocínio é muito pequeno. É muito pequeno. É mais amplo. É maior. Nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença. De joelhos vou ficar. Será que eu canto? Aleluia! Eu não vou poder falar. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar. Oh, meu noivo querido, eu corro ao teu encontro, eu corro pra ti, Senhor. Se eu pudesse imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Esse dia se aproxima. Esse dia está chegando a hora do nosso casamento. Do nosso casamento. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. E correremos nunca mais. Saltos, saltos, saltos. Nunca mais. Ai, Maria. Morte, choro, tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor.
nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade, eu só posso imaginar, Senhor, eu só posso imaginar, além do rio azul, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Será que você pode se alegrar? Morte, com esta notícia? Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aleluia! Nunca mais, nunca mais. Aleluia. Ah, meu irmão, se isso não estremece o teu coração, te apronta. Tira aquilo que está desagradando a Deus. Limpai as vossas vestes, diz o Senhor. Rasgai o vosso coração, diz o Senhor. Andemos de forma digna. Andemos de forma preparadas. Veduz, eu já chamo meu presbítero Luciano, que irá nos dirigir em oração.